precisa, você precisa aprender mais e ouvir quem já está lá é muito mais fácil. Aprender com quem já fez é muito mais fácil, né? Para pensar. Você tem um caminho para percorrer, né? Você está aqui na Mary Kay hoje, você tem um caminho para percorrer. Só que você não sabe como chegar lá no destino, né? Você sabe que tem um caminho para você percorrer. Eu pergunto para vocês, eu quero participação de vocês aqui no chat. É mais fácil você chegar no seu destino se tiver alguém te auxiliando, falando assim, ó, Thaís, entra na esquerda. Késia, vira para a esquerda, vai para a direita, vai para frente. Não passa aí não, aí tá cheio de buracos. É mais fácil ter alguém te direcionando ou é mais fácil você ir sozinho? Então, por isso, a importância de vocês aprenderem com quem já fez. Então, essa diretora convidada aqui hoje, ela já tem uma trajetória de muito sucesso na Mary Kay. Então, ela já sabe o caminho que precisa percorrer e ela também já conhece alguns atalhos. Alguns atalhos que ela vai falar assim, como a gente já conhece, né? Fulana, não vai por ali, não faz tal coisa. Então, assim, o que eu falo sempre para a consultora que querem se destacar na Mary Kay? Primeiro, né, estuda o teu negócio. Entenda o que é Mary Kay, né? Tem esse conhecimento estratégico e principalmente de negócio. Isso aqui é um negócio. Segundo ponto, né? Gerencia as tuas emoções, né? Nem todos os dias a gente vende, nem todos os dias o negócio vai dar certo, mas se eu tenho base, conhecimento no meu negócio e eu sei aonde eu quero chegar, vai dar certo. E terceiro e último ponto, né? Ouça quem já está onde você quer chegar. Se você ouvir, gente, você vai facilitar a sua vida. Facilitar. Porque eu já passei por onde a Cíntia tá. Eu já passei por onde a Thaís tá. Eu sei como é para conquistar um carro cor-de-rosa. Eu sei como é para formar diretoras. Eu sei como é para conquistar viagens da Mary Kay, porque eu já vivi isso. Então é muito mais fácil eu falar, olha, assim vai dar mais certo. Então, ouçam a voz da sabedoria, certo? E vamos começar já, né, agradecendo a ele, né, que cuidou da nossa vida hoje, cuidou dos nossos projetos, cuidou da nossa casa, cuidou da nossa família, está cuidando. Então fecha teus olhos, né? Respira bem fundo, porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas nesse exato momento trocariam tudo que elas estão vivendo hoje para ter a vida que a gente tem. Então a gente precisa todos os dias agradecer. Então, Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Senhor, visita o lar de cada consultor aqui presente. Senhor Jesus, os nossos projetos são entregues em tuas mãos, porque aqui dentro do negócio Mary Kay não é uma empresa apenas de venda de cosmético, uma empresa apenas de mudança de vida, mas verdadeiramente uma empresa onde a gente leva um legado, onde a gente leva a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu creio que essas mulheres, esses homens que estão aqui hoje, eles estão sedentos, Pai, eles estão buscando mudança, crescimento e transformação. Aqui tem muitos sonhos de carro cor-de-rosa. Aqui tem muitos sonhos de entrar em qualificação esse mês. Tem muitos sonhos de muitas vendas acontecendo. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é fiel. Fiel para realizar os sonhos e os desejos mais profundos dos nossos corações. Então, Senhor, aquece o coração dessas pessoas que estão aqui. E, Pai, usa a nossa mentora essa noite e que ela possa ser, Pai, guiada, direcionada e que as palavras que vão sair da boca dela sejam flechas para entrar na mente dessas pessoas aqui e que elas possam avançar, que elas possam reconhecer que elas têm um negócio de muito sucesso. Pai, eu te entrego a nossa vida, eu te entrego o nosso trabalho, eu te entrego tudo que todas aqui estão fazendo e eu creio, Pai, que o melhor está por vir. Amém? Quem crê aqui que o melhor está por vir? Quem crê aqui? Porque se a gente crê que o melhor está por vir, ele já vem, né? A gente tem que gerar essa expectativa. Agora, deixa eu achar nossa convidada ilustre. Essa mulher que eu tenho certeza aqui que todo mundo tem vídeo dela no celular. Tenho certeza absoluta. Todo mundo aí já vendeu com algum vídeo dela. Porque, gente, esses dias, Thaís, você fez um vídeo, né, dos lápis de boca. E eu peguei o teu vídeo e mandei para uns clientes. Gente, vendi.
Então, eu até falei pra ela, eu falei assim, Thaís, parabéns, porque eu sei que dá trabalho gravar vídeo. E o que você faz não é só pra você, porque você compartilha com toda a força de vendas da Mary Kay. Então, muito obrigada por você ter esse coração grandioso, por você ser essa Go Give. E que Deus continue te usando grandemente para você estar ajudando muitas e muitas consultoras. Porque assim como eu fiz vendas, eu tenho certeza que muitas consultoras fazem vendas com os teus vídeos. E para mim é um prazer, uma honra receber você aqui. Tá bom? Prazer é todo meu, amiga. A honra é toda minha de estar aqui com essas meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite. É uma honra mesmo estar aqui. A gente sabe que quando a diretora chama, ela chama porque ela confia na pessoa, né? Então, muito obrigada pela sua confiança para estar falando aqui para suas meninas. Boa noite, meu Amém. povo. Boa Thaís, noite, meninas seja maravilhosas. muito bem-vinda. E assim, eu quero que você se sinta em casa, porque eu tenho certeza que essas pessoas que se comprometeram em estar aqui, essas pessoas querem crescer. Essas pessoas estão pagando um preço. Você pode ter certeza que muitas receberam um convite, muitas falaram, eu quero assistir, mas aconteceu tantas circunstâncias, né? E elas acabaram não dando prioridade pro negócio dela. E eu creio que todas as pessoas que estiverem aqui presente te ouvindo, elas vão ter os resultados que elas verdadeiramente merecem. Porque Deus, ele honra pessoas com firmes propósitos, pessoas determinadas e pessoas com visão de futuro. E eu sei que essas 30 pessoas que estão aqui nessa sala, elas estão buscando isso, tá bom? Então, que Deus te use. E estou aqui para te ouvir, estou aqui para aprender com você. Eu que estou aqui para aprender com vocês. Boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Iannuzzi. Eu sou amazonense de Manaus, mas hoje eu moro no Goiás, né? Eu moro aqui no Goiás, pertinho de Uberlândia, numa cidadezinha, meninas, que tem 15 mil habitantes. Eu morava em Rondônia, me formei em Rondônia, né? Em Porto Velho. E hoje eu moro aqui, eu tenho 14 anos de Mary Kay, né? Me cadastrei em 2011 para comprar para mim mesma com desconto. Olha Nossa, aí, Thaís, meu nossa história é povo. muito parecida, né? Eu tenho 13 anos, eu entrei na Mary Kay para comprar produto com desconto. Eu vou Olha pedir aí, que amiga. coloque seu Vocês estão me slide ouvindo agora? bem, amiga? Estamos. Você quer que eu coloque Então, seu slide já ou não? Na hora que você quiser que você coloque, você me fala, tá bom? pode colocar, pode colocar. E eu me cadastrei para eu comprar com desconto, né? Quando eu me cadastrei, meninas, eu me cadastrei. é, a minha diretora, né, Sara Simone, ela não era diretora ainda, ela era minha amiga e eu fui a primeira iniciada dela. Eu fui a primeira cadastrada da minha diretora e eu fui a primeira diretora da minha diretora, né? Então foi tudo assim, ela ia fazendo e eu ia fazendo junto com ela. E eu comecei há 14 anos atrás para comprar para mim mesma com desconto, porque eu não tinha dinheiro para comprar os produtos no valor normal. Então, enquanto eu vou contando a minha história, eu quero que vocês lembrem aí das clientes de vocês, das pessoas que passam por vocês, né? Porque pode estar passando aí por vocês muitas Thaíses, né? Muitas Thaís pode estar passando aí por você todos os dias e às vezes, por algum motivo, você não está conseguindo enxergar. E aí vem eu hoje aqui falar para você, para tentar abrir um pouquinho, eu espero, né, que Jesus me permita que vocês abram um pouquinho a visão de vocês, a vista de vocês, para vocês terem certeza, meninas, que vocês podem ser bênção e ser luz na vida de todas as pessoas que passam por vocês. Se não fosse a pessoa que me cadastrou, a minha diretora Sara, hoje eu não estaria aqui. E da mesma forma que eu sou muito grata a ela, eu falo, ela salvou a minha vida, né? A Mary Kay me resgatou através dela, ela foi um anjo enviado por Deus para me resgatar, porque quando eu entrei na Mary Kay, meninas, eu estava fazendo terapia já há uns 3 anos, eu tinha me separado, eu estava devendo 60 mil reais, né? Eu estava morando sozinha em Porto Velho, Rondônia.
E, e eu tava, assim, mal mesmo. Eu tinha 2 empregos de carteira assinada, tá? Pode passar, amiga, por favor. Eu tinha 2 empregos de carteira assinada. Aí eu nasci aí, gente, em Manaus, na beira do Rio Negro, quando o rio enchia também a casa da minha avó. E aí a gente tinha que passar em cima dessas tábuas, inclusive dentro de casa tinha essas tábuas aí. E a água entrava dentro de casa, meninas. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa no Instagram, né? Vê uma pessoa hoje, a gente não imagina da onde ela veio, né? Aonde ela vai, como que foi a infância dela. Então, eu nunca passei na minha infância necessidade, né? Mas não era uma família. Foi uma infância muito feliz, mas não era aquela, né? Tipo, tem tudo, tá? Mas a gente tinha ali tudo que a gente precisava, graças a Deus. A minha mãe nunca foi de dar roupas, né? Brinquedos caros, a gente não tinha isso. Mas a minha mãe se preocupava muito em dar os melhores colégios, as melhores escolas para a gente, porque ela já tinha a consciência de que a única coisa que fica para a gente é a nossa educação. Roupa não fica, brinquedo não fica, né? A única coisa que ninguém pode tirar da gente é o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é o conhecimento. Então, parabéns de verdade para todas que estão aqui com um coração humilde para aprender, né? E aí pode passar, amiga. E aí, meninas, ó, eu trabalhei 15 anos de carteira assinada. Pode dar o enter aí, amiga, que vai aparecer as fotos. O meu primeiro emprego foi na Varig. Não sei se vocês. O povo é tudo novinho aqui, né, amiga? Não sei se vocês lembram, mas é uma aviação aérea rio-grandense. Foi a aviação mais antiga do Brasil. Teve mais de 80 anos, mas infelizmente ela faliu. Ah, lembra, a Cleusa lembra, ó, Cleusa tá do meu tempo, hein, mulher? A gente comia a beça, né, Cleusa, dentro desses aviões, não era essa pobreza que é hoje, não, né, amiga? E aí, gente, eu trabalhei 5 anos na Varig, foi o meu primeiro emprego, e lá foi aonde eu aprendi muita coisa sobre atendimento ao cliente, né? A Ana também lembra sobre atendimento ao cliente. Eu trabalhava, meninas, de domingo a domingo, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa. O aeroporto, ele não fecha nunca, né? Então, quantos e quantos Natal, quantos e quantos Ano Novo eu passei trabalhando, porque eu trabalhava de madrugada, né? Então, passei ali 5 anos trabalhando de madrugada. Então, eu já comecei no emprego pauleira, né? Eu já comecei no emprego que tinha que trabalhar, e naquela época dava muito overbooking, né? Que era sobrar passageiro, eles vendiam a mais passagem, né? E a gente tinha que negociar. Então, foi uma escola realmente. E depois eu saí da Varig e fui para a Termonorte, pode passar, amiga, que é uma termoelétrica. Aí, ó, que é uma termoelétrica e trabalhei 10 anos lá. Trabalhei no RH, eu sou formada em letras, português e inglês, e fiz 2 pós-graduação em gestão de pessoas, um MBA em gestão de pessoas também, né, na FGV. Ó, viajou de Varig, a bem, tá bem? Tá das minhas também. E fiz um MBA de gestão de pessoas e trabalhei 10 anos lá nessa termoelétrica. E foi lá que eu conheci o meu marido hoje, né? Que é o André, e através do André que eu conheci a Sara, que foi quem me cadastrou, né? Então, foi tudo, Deus foi fazendo tudo direitinho, né? Conhece primeiro o André, Thaís, agora conhece a Sara, e aí ela me cadastrou, né? E eu me cadastrei realmente, e eu tinha esses 2 empregos de carteira assinada. Eu trabalhava o dia inteiro na Termonorte e à noite, meninas, eu dava aula de inglês no Senai. Eu saía às 6 horas da manhã de casa e voltava às 11 horas da noite todos os dias, de segunda a sexta, para casa.
né? Então, eu trabalhava os 3 turnos e foi nesse momento que eu me cadastrei na Mary Kay, trabalhando os 3 turnos. E foi dessa forma que eu conquistei o primeiro carro cor-de-rosa, trabalhando os 3 turnos, né? Na Termonorte e no Senai à noite. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho. Eu fiquei um ano, meninas, só comprando para mim mesma com desconto. Eu morria de vergonha de vender. Eu não sabia vender, eu não queria, eu tinha muita vergonha. Eu achava que para vender eu tinha que enganar as pessoas, eu achava que para vender eu tinha que mentir, sabe? Assim, todo esse preconceito realmente com vendas eu tinha. E eu tô falando isso para vocês, por quê? Porque vocês vão achar pessoas que têm esse preconceito com venda também, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Há 14 anos atrás era mais forte, mas ainda existem pessoas que acham que para vender é, tem que enganar, né? Tem que mentir, tá? Então isso existe ainda, infelizmente, um preconceito com venda. E eu tinha isso. E eu passei um ano ali só comprando para mim com desconto. Então, de 3 em 3 meses, eu fazia um pedidinho e usava os produtos, porque eu me cadastrei para usar os produtos de pele, né? Eu estava fazendo 30 anos, então eu estava muito preocupada com a minha pele. E aí eu resolvi me cadastrar por causa do kit 3D, porque nem base eu usava, gente. Eu não usava base, porque eu achava que base ficava melequenta na minha cara e eu não gostava de base, né? E aí, depois de um ano, meninas, eu estava devendo, né? Eu tinha vindo de um divórcio, onde eu tive que pagar para ele, né? Para que me livrasse dele. E aí eu fiquei com uma dívida, né? De 60 mil aí. E essa dívida foi acumulando, era 25 mil no começo, e aí passou anos, né, acumulando aí, e virou 60 mil. Até que um dia eu cheguei em casa, depois do Senai, 11 horas da noite, e tentei ligar a luz do meu apartamento, e eu morava sozinha, né? E a luz não ligou, meninas. Por quê? Porque tinham cortado a minha energia. E eu morrendo de fome, morrendo de cansada, e sem energia, né? E aí, nesse dia, eu fui dormir na casa dos outros, porque, né, não ia dormir no apartamento sem energia, mas a única coisa que eu tinha para pagar as 3 contas de energia que estava cortada era uma joia que a minha avó tinha me dado de 15 anos. E isso me doeu demais, 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 demais. Me dói até hoje, toda vez que eu lembro dessa parte, que eu tive que vender essa joia para pagar as 3 contas de energia. E nesse momento, nesse dia, eu decidi que eu não ia mais passar por isso. Foi nesse dia que eu dei um basta, né? E falei assim: eu preciso resolver essa situação, eu preciso resolver minha vida. Não dá mais para eu ficar empurrando com a barriga e esperando pelos outros. Não sei se tem alguém empurrando alguma situação com a barriga aqui. Não sei se tem alguém esperando pelos outros aqui, né? Mas uma coisa eu digo para vocês: Deus já fez a parte dele. Jesus já morreu na cruz por nós. Então, agora, meninas, é a hora da gente levantar e da gente se posicionar e da gente fazer a nossa parte, né? E nesse dia eu decidi me posicionar. Nesse dia eu decidi começar a fazer minha parte. Eu fui no banco, renegociei a dívida, mas antes de renegociar a dívida, eu ainda estava fraca. Eu ainda estava fraca. E aí eu liguei para o meu pai e pedi ajuda dele. Eu falei assim, pai, eu tô devendo, né? Eu queria, ele morava em outra cidade, eles moram em Manaus. E aí, eu tô devendo, eu queria saber se o senhor podia me ajudar de alguma forma, né? Eu não queria que ele pagasse toda a dívida, eu queria que ele me desse alguma coisa para eu dar entrada e as parcelas ficarem menores. E aí ele falou a frase mais importante da minha vida, e é por causa dessa frase que eu tô aqui hoje com vocês.
Ele falou assim: minha filha, eu não vou te ajudar. Porque se eu te ajudar, daqui a 6 meses, você vai estar com a mesma dívida e não vai ter aprendido. Pensa aí, gente, você ouvir de um pai isso. E se ele não tivesse me falado esse não, hoje eu não estaria aqui, né? Por quê? Porque a gente sempre tenta ir pelo caminho mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Eu quis ir pelo caminho mais fácil, eu quis pedir o dinheiro dele, né? O André falou que ia me ajudar de todas as formas, menos com dinheiro, mas era de dinheiro que eu estava precisando, né? E aí, gente, nesse dia, eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e conversei com Deus. Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha orado de verdade, porque eu só sabia repetir orações, né? Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha conversado com Deus de verdade. E aí eu falei assim, Senhor, eu tô sozinha. Nem meu pai quis me ajudar. E agora? O que que eu vou fazer, né? E aí, nessa hora, eu acabei de fazer a oração, a minha diretora me ligou. Gente, eu não fazia Mary Kay. Eu não fazia. Eu era cadastrada para comprar para mim com desconto. Eu fazia pedido de 300 pontos. Nunca tinha feito um pedido de 40%. Nunca. E aí ela me ligou e falou assim: Thaís, vem para um churrasco que eu vou fazer aqui em casa. Era o último dia do mês de março, tá? Era o fechamento do mês. E aí eu fui, o mês tinha fechado, e naquele dia, meninas, ela pegou o computador dela, abriu o computador dela e me mostrou o bônus de diretora que ela estava ganhando naquele mês. E naquele dia, 14 anos atrás, ela estava ganhando R$ 6.000 de bônus de diretora. Quando eu olhei aquele valor, eu perguntei assim, mas isso é de venda? Aí ela falou assim, não, Thaís, eu não vendi nada para ganhar isso aqui. Isso aqui foi tudo através do meu time, de vocês, do nosso time. E aí eu falei assim, o que que eu preciso fazer para ganhar isso aí também, né? Foi a única coisa que ela me falou, gente, porque a minha diretora nunca fez uma sessão para mim, nunca fez um pedido para mim, nunca fez um cadastro para mim. Ela nunca fez uma sessão de maquiagem comigo, nunca. Mas ela me falou assim, Thaís, você com 30 pessoas no seu time, você vira uma diretora. Eu falei assim, é isso que eu preciso fazer? Eu preciso ter 30 pessoas no meu time? Ela falou assim: é isso que você precisa fazer. E aí, gente, desse dia até eu virar diretora, foram 4 meses, porque um mês eu cadastrei as 10 e os outros 3 meses eu me formei e fechei a minha qualificação. Por quê, meninas? Porque eu achava lindo o Mary Kay, eu não sabia nem o que que era direito, gente. Eu não sabia nem o que que era direito. Eu fazia a sessão errado. Sabe? Eu passava os produtos tudo errado. Por quê? Porque eu não tinha tempo de ir nos treinamentos. Não tinha treinamento online nessa época, era tudo treinamento presencial, né? E eu dava aula à noite, então não tinha tempo, né? E aí, só que a senhora Mary Kay Ash falava assim, que se a gente, mesmo a gente não sabendo, mesmo a gente fazendo errado, mas se o nosso coração tiver uma intenção boa, meninas, vai dar certo. E eu tinha muita necessidade. Não era vontade. Eu não achava lindo ser diretora. Não era isso, porque eu nem sabia o que que era. Mas eu tinha necessidade, foi decisão. Eu decidi que eu ia ganhar R$ 6.000 extra, além dos meus 2 trabalhos que eu já tinha. Então, eu fui fazer Mary Kay sábado, domingo e feriado porque eu continuei nos outros 2 empregos de carteira assinada. Me formei diretora. Gente, sábado eu falei para o André assim: meu amor, você vai me dar os 60 mil? Ele não, né?
Então, faz o seguinte, só não me atrapalha, né? Eu falei assim para ele, só não me atrapalha, deixa eu trabalhar, porque eu preciso disso aqui. E aí, gente, eu fui trabalhar. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado, eu não tinha férias. Eu trabalhei durante 2 anos direto nos 3 empregos, né? Ali, Mary Kay, Termonorte e Senai. E paguei a dívida de 60 mil reais. Paguei a minha dívida e limpei meu nome. Era tudo o que eu queria. Era ter o nome limpo, né? Eu não sei qual é o sonho de vocês hoje, né? Eu não sei se vocês estão aí com dívida, se vocês têm um nome limpo, se vocês querem uma geladeira. Eu não sei quais são os motivos de vocês. Eu não sei. Mas você sabe, ou pelo menos você deveria saber quais são os seus motivos. Porque, gente, eu levantava todos os dias morta de cansada, mas eu tinha certeza quais eram os meus motivos, o que que eu precisava fazer e por que que eu estava fazendo e por quem que eu estava fazendo, né? Muitas vezes você não sabe por que que você está fazendo, nem por quem que você está fazendo. E isso é muito importante a gente ter muito claro por quê e por quem, né? Que você está fazendo. Eu tenho certeza que tem muitas aqui que têm filhos, eu tenho certeza que tem muitas aqui que ajudam os pais, ou querem ajudar os pais, querem ajudar a família, querem ajudar o marido, né? Então, uma coisa eu digo para vocês: se eu conseguir pagar uma dívida de 60 mil reais com outros 2 empregos de carteira assinada, você consegue muito mais, porque na minha época as pessoas quase não conheciam Mary Kay. A gente tinha que fazer demonstração, não tinha Instagram, né? A gente tinha que fazer demonstração realmente, era muito mais difícil, né? Então, eu trabalhava nesses 2 empregos, mas eu me sentia muito presa. Eu me sentia uma prisioneira realmente nesses 2 empregos, né? Pode passar, amiga. Desse jeito, desse passarinho aí. Só que eu ainda tinha muito medo, né? Eu me cadastrei no dia 7 de maio de 2011, eu dei o primeiro passo, né? Pode passar, amiga. E estava cheia de dívida, né, meninas? Então, eu gosto muito dessa reflexão. Tudo aqui é para a gente pensar, tudo aqui é para a gente pensar no nosso posicionamento, tudo aqui é para a gente pensar no que a gente está fazendo e no que a gente está deixando de fazer, né? Não adianta a gente ficar pedindo para Deus que lhe mostre o caminho se você não está disposto a caminhar. Eu fiquei 1 ano ali pedindo para Deus me ajudar a pagar minhas contas, mas eu mesma não estava disposta a trabalhar um pouquinho mais para pagar. Eu só me disponibilizei quando Deus cortou a minha energia e falou assim: "E agora, minha filha, tu vai para onde? Porque até a tua energia eu cortei. Bora trabalhar um pouquinho mais?" Né? Então, às vezes, a gente está realmente acomodada. Eu não sei se tem alguém aqui assim, né? Eu não sei se tem alguém que está dando realmente o seu máximo, né? Eu não sei se tem alguém que já não tem mais para onde melhorar, né? Mas eu tinha muito que melhorar, eu tenho muito que melhorar, né? E naquele momento eu podia dar mais. E Deus sabe quando você pode dar mais e não tá dando. Deus sabe quando você pode dar mais e não tá dando. Ele sabe, e é por isso que ele não intervém, porque ele sabe que você pode dar mais. Vocês estão entendendo, meninas? Tá? Pode passar, amiga. Pode passar mais um. Isso, isso. E aí, meninas, sim, a Bruna falou. E aí, gente, começou as bênçãos. Sabe como que eu me formei diretora? Eu me formei diretora oferecendo para as pessoas se cadastrarem para comprar para elas com desconto do jeitinho que tinham feito comigo, porque era a única forma que eu sabia fazer, né?
Então eu fui, ofereci para minha cunhada para ela comprar com desconto, ofereci para minha faxineira, foi minhas três primeiras iniciadas para ela comprar com desconto, ofereci para minha mãe, e aí foi minha mãe foi a minha terceira iniciada, né? E aí eu comecei, gente. E aí, gente, na minha qualificação apareceu um anjo chamado Júnia, que eu cadastrei ela de novo ontem. Aham. Apareceu um anjo na minha qualificação chamado Júnia, e ela, Deus é maravilhoso, gente. E ele tá agindo na sua vida mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que você não esteja vendo. E aí ela, a Júnia, ela entendeu a carreira no meio da minha qualificação, gente. Ela entendeu a carreira e ela olhou para mim e falou assim: Thaís, tu se forma em 3 meses, porque eu vou entrar em qualificação no dia tal. E aí ela falou para mim que ela ia entrar em qualificação no dia 1º de setembro, que era para eu me formar em 3 meses. Imagina, gente, eu só trabalhava sábado, domingo e feriado na Mary Kay. O que que eu fiz? Tirei férias para fechar minha qualificação em 3 meses, porque a Júnia cadastrou as 10 dela e entrou em qualificação no dia que eu me formei. Ou seja, gente, ela me acelerou, ela me ajudou, né? E é isso. Às vezes a gente precisa sim de alguém que esteja ali no nosso pé, dando uma aceleradinha na gente, né? Porque senão eu ia ter me acomodado nos 4 meses e nem sei se teria me formado. Então, às vezes, gente, Deus manda mesmo alguém para ficar no nosso calcanhar ali, ó, para dar uma aceleradinha na gente. E esse, gente, foi o meu primeiro bônus de diretora. Eu ganhei, além dos meus 2 salários, né, na Termonorte e no Senai, eu ganhei quase R$ 4.000 no meu primeiro bônus de diretora, meninas. Há 13 anos atrás, foi em 2012 isso, né? Então, imagina hoje você. E eu, assim, aí eu comecei a vender, mas quase não vendia, gente. Porque eu nem deixava o povo comprar, porque eu queria cadastrar todo mundo para comprar com desconto, né? Então, esse era o meu foco. E aí, glória a Deus, Nádia, glória a Deus. Pode passar, amiga, por favor. Imagina você ganhando R$ 4.000 a mais hoje, para pode até não ser muito dinheiro, meninas, tá? Porque não é os 40 mil, os 80 mil que a Mayra ganha, né? Os 100 mil que a Mayra ganha, né, gente? Mas, para mim, naquele momento, foi uma benção, né? Foi isso daí, meninas, que pagou a minha dívida de R$ 60.000, né? Tá E aí, aí, e só, oi, só amiga. te interrompendo um minutinho, gente, olha o tanto que Deus ele é incrível, né? Eu me lembro que eu inclusive, estou montando esse treinamento, né, desde o meu primeiro bônus como consultora, quando eu comecei a iniciar pessoas, né? Como futura diretora, diretora em qualificação, meu primeiro bônus como diretora, até meus bônus como nacional. Estou montando esse treinamento para dar para minha equipe agora no comecinho do mês. E o que, que eu quero trazer para todas vocês que estão aqui presentes? Todas vocês, prestem atenção. Vocês não estão num negocinho qualquer. Vocês estão num negócio que já perpetua há mais de 60 anos. A gente está falando aqui de ganhos, né, Thaís? De 2012. Nós não estamos falando de ganhos de há um ano atrás, 2012, gente. Quase R$ 4.000, né? Se a gente for trazer para a realidade de hoje, muita gente não ganha isso hoje aqui no Brasil. Porque não sei se vocês sabem, né, que a nossa pirâmide que é dividida, classe A, B, C, D, né? E essas são divididos por classe. Gente, uma pessoa hoje no Brasil que ganha R$ 4.000, só pra gente concluir isso aqui, pra vocês entenderem que a gente tem um negócio incrível, gente, 2012, olha quanto a Thaís já ganhava. Trabalhando 2 empregos, fazendo maior que só sábado e domingo. Aí eu pergunto pra vocês, pra gente concluir aqui. Alguém puder aqui, escrever aqui no chat, hoje, quem que você conhece que ganha R$ 4.000 e o que que essa pessoa trabalha? Qual é a função dessa pessoa para ela ganhar R$ 4.000? Rapidinho. Quem que você conhece hoje que hoje, eu tô falando 2025, que ganha R$ 4.000? Ela faz o que hoje?
E fora, ainda hoje que a gente, né, a Thaís ainda falou assim, olha, eu não vendia. Imagina se ela vendesse. Gente, hoje, R$ 4.000 é uma pessoa hoje que talvez trabalha num cargo melhor, que exigem dela nível superior, exigem dela um cargo de liderança, um cargo de responsabilidade maior. E eu tô falando de 2012, meu povo. Eu não tô falando de 2025. Hoje a maioria das pessoas saem de casa para ganhar estourando R$ 3.000, R$ 2.000, 2.500 para trabalhar 8 horas por dia. Então, que vocês olhem isso, né? Olha só, a Nádia colocou aqui, ó, meu esposo, ele trabalha pesado no sol de domingo a domingo, folgando apenas no final de semana a cada 15 dias. Gente, de domingo a domingo, trabalhando no sol, trabalha muito. A Nádia acabou de colocar. E hoje eu vou ser bem sincera, né, Thaís? Hoje, gente, para você desenvolver a carreira executiva Mary Kay, sério, isso aqui é fichinha para você estar ganhando. Então, assim, isso me traz uma reflexão. Meu primeiro bônus, Thaís, foi 3.000 e pouco também, né? E eu falava, meu Deus, quando que um dia eu vou ganhar R$ 5.000? Eu olhava e falava assim. Aí depois eu fui meu bônus de 5.000. Eu falei, agora eu quero 8. Aí fui pro bônus de 8.000. Aí agora eu quero 10. Porque, gente, a gente pode sonhar mais e a Mary Kay me proporciona isso. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tive bônus na Mary Kay de mais de R$ 90.000. Você sabe o que que é você ir lá no banco, uma mulher que não tinha R$ 2 para pegar um ônibus? Que essa foi a minha realidade quando eu entrei na Mary Kay. Você ir lá e ver um bônus de mais de R$ 90.000? Quem ganha hoje no Brasil R$ 90.000? Então é sobre isso, né? Então a gente entender que a gente tem uma carreira muito, muito incrível. Nós não estamos falando de coisa de um mês, estamos falando coisa de 2012. Pode continuar, amiga. Pode passar, amiga. E aí, gente, eu comecei e aí eu continuei, né? Eu me formei e continuei. Pode ir passando, amiga, que tem isso. E aí, enquanto eu estava trabalhando para pagar a minha dívida, a Mary Kay foi me dando um monte de coisa, né? E eu não, gente, eu não estava focada em nada disso. A minha única meta, eu sou o meu olho só conseguia enxergar o meu nome limpo e eu sem dívida, o meu nome limpo e eu sem dívida. Eu vou provar para mim mesma que eu consigo pagar essa dívida, né? Mesmo sem ninguém ter me ajudado, né? Eu e Deus, a gente vai conseguir. E aí, gente, eu fui, ó, aí veio a viagem para Dallas. Isso eu ainda estava, né, trabalhando e tudo. E aí, gente, quando eu conquistei o primeiro carro cor-de-rosa, que foi mais ou menos nessa época aí, o que que aconteceu? É, eu olhei para aquilo e falei assim: Senhor Jesus, não vai dar certo isso. Eu lá na fábrica da Mary Kay, gente, não vai dar certo. Eu chegando de carro cor-de-rosa na usina, não vai pegar bem isso. E aí, a minha meta era ganhar R$ 10.000. Se eu ganhasse R$ 10.000, eu já tinha colocado na minha mente que se eu ganhasse R$ 10.000, eu ia demitir os empregos que eu tinha e ia ficar só com Mary Kay. Né? Porque a gente também pode demitir eles, né, gente? Não é só eles que podem demitir a gente. E aí, essa daí foi a viagem de Los Angeles, que daí Eu tava nessa viagem, amiga, foi Gente, um sonho, né? o André, gente, Mary Kay até casa, gente. Porque o André teve, para ir nessa viagem, teve que assinar os papéis de casamento para ele poder ir nessa viagem comigo. Né? Foi aí que a gente assinou as coisas e tudinho, né? Para ele poder ir na viagem comigo. Foi muito legal, essa viagem foi inesquecível. Barcelona, né? Gente, tudo pago pela Mary Kay. Desde quando você sai da sua casa, Marrakech, desde quando você sai da sua casa até você voltar para sua casa, é tudo pago. Aí teve a Bélgica, que já, daí já foi na pandemia, a gente recebeu o dinheiro, né? A gente recebeu R$ 35.000, né? E teve a África do Sul também no outro ano, em 2021, que a gente recebeu R$ 44.000, né? Porque a gente também não foi. E aí teve Costa do Sauípe o ano passado, né?
Meninas, talvez vocês olhem essas conquistas e tudo, mas ó, essas conquistas, elas vêm porque a gente tem um objetivo pessoal nosso, né? O alvo todo não é só as conquistas. As conquistas ajudam, motivam, mas porque a gente tem algo pessoal para realizar. Isso tem que ser mais forte, né? A sua família, o seu sonho, isso precisa estar muito claro na sua mente. E aí, em 2014, eu resolvi demitir os dois empregos que eu tinha e ficar só com o Mary Kay, né? Como as pessoas falam, você faz só Mary Kay, né? Isso, gente, em 2014 eu resolvi ficar só com Mary Kay. Foi quando eu conquistei o primeiro carro cor-de-rosa e aí tudo começou a melhorar porque eu não tinha tempo para nada e aí eu comecei a ter vida e aí eu comecei a ter qualidade de vida. Em 2014 foi quando eu comecei a viver Mary Kay, a viver ao estilo Mary Kay, né? Quando eu comecei a ser dona do meu tempo, a fazer o minha própria agenda, sabe? A cuidar da minha saúde, a cuidar, né, das minhas coisas, do meu marido, da minha casa. Hoje, por exemplo, de manhã, eu tem dia que eu não trabalho, né? Então eu cuido da minha casa, eu faço o almoço todo dia para o meu marido, eu almoço com meu marido todo dia, né? Então isso para mim é ser rica, é ter essa liberdade, não é dinheiro, gente. Porque não é só dinheiro, dinheiro ajuda muito, né? Não paga energia sem dinheiro, eu sei disso, né? Mas não é só isso, porque dinheiro a gente pode conseguir, né? Trabalhando muito e tudo, mas é a qualidade de vida que você tem. Toda família merece uma mãe Mary Kay, toda família merece uma esposa Mary Kay, né? Toda família, por quê, gente? Porque se a gente viver as prioridades, que é Deus, família e carreira, a nossa vida se encaixa de uma forma que você flui, que as coisas começam a fluir para você, né? Então, às vezes, a gente está muito agoniada para bater uma meta. Isso existe mesmo. Tem épocas que a gente fica mais assim, porque a gente tem uma meta ali para bater. Mas quando você trabalha direitinho, trabalha todos os dias, você planta todos os dias, a sua colheita vai vir. Não se preocupe, a sua colheita vai vir. Se você está plantando, se você está plantando maçã, você vai colher maçã. Se você está plantando limão, você vai colher limão. Então a gente tem que ter muito isso na mente. O que que eu estou plantando hoje? O que que vocês plantaram hoje, por exemplo? Né? Ah, Thaís, hoje eu fiz contatos, hoje eu deixei os batons, vou falar de mim, tá, gente? Hoje eu deixei os batons numa loja de demonstração para a menina escolher, deixei a revista no supermercado para a menina escolher. Hoje eu fiz um vídeo, hoje eu fiz uma demonstração, hoje eu vendi isso. E é isso, entendeu, gente? O que que a gente faz todos os dias para a gente colher no futuro o que a gente quer, né? Porque o que a gente colhe hoje é o que a gente fez ontem. Então, tudo que você está colhendo hoje, gente, é fruto do que você fez antes, do que você fez no passado. Porque eu creio que cada um tem o que merece. Se hoje eu ainda não sou nacional, é porque eu não mereço ainda. Eu não, eu preciso aprender algo, eu não fiz por merecer ainda, né? Eu tô em processo, Deus está me lapidando, Deus está me mostrando coisas que eu não sei, né? E é isso, é um processo que a gente precisa passar. E a gente tem que ter paciência, porque cada um tem o seu ritmo, né? Cada um tem o seu jeito, né? Então, o que que deu certo para mim, Thaís? O que que deu certo para mim? Deu certo para mim oferecer a oportunidade para as pessoas, para elas comprarem com desconto
E aí, depois que eu cadastrava, eu ia ensinando elas, eu ia mostrando que existe uma carreira, né? Eu ia mostrando que é fácil vender, né? E tudo. É desse jeito deu certo para mim, né? Talvez não seja desse jeito que deu certo para Mayra, né? Mas você precisa achar o que dá certo para você. A Mayra traz um monte de diretora top aqui, um monte. Você precisa pegar de cada pessoa que vem aqui e cada encontro que ela dá, o que cabe a você fazer dentro da sua realidade, do seu jeito, né? Então, por exemplo, das coisas que eu falei aqui, o que que a Cíntia consegue fazer? O que que a Thaís consegue fazer? O que que a Luciane consegue fazer, né? Então, a gente precisa olhar isso e olhar a nossa realidade para colocar em prática. Porque o que que acontece hoje? A gente assiste um monte de treinamento, a gente ouve um monte de coisa, mas acaba não colocando em prática, né? Então é muito importante que a gente coloque em prática aí alguma coisa que você ouvir. E aí eu trouxe aqui, tá cortando, amiga? Tá não. Acho Ah, que não, cortou. aqui o áudio tá bom. Ah, tá, voltou aqui. Meninas, olha, vamos lá. A gente tá Gente, só na um pouquinho, a melhor tela, promoção Thaís, do a tela ano. mudou aí para você, tá nas bases, né? Tá na base, aham. Ótimo. A gente tá na melhor promoção do ano, vocês concordam? É a melhor promoção do ano, meu povo. A melhor de todos os tempos. E ó, vou falar para vocês, a gente está em abril, dificilmente vai ter outra promoção de base esse ano. Dificilmente, porque a gente já está em abril. Sem dúvida, a Ercília falou. Gente, em cada base, a gente que vai fazer pedido inteligente, eu tenho certeza que todo mundo faz pedido inteligente aqui. A gente em cada base está lucrando 30, não, está lucrando R$ 25 esse mês e o mês que vem. A partir do outro mês a gente já vai lucrar mais, né? Então a gente está pagando em cada base 38 e 34, né? E a partir de junho, a gente vai vender por R$ 80. Não é, meninas? Não é isso mesmo? A gente está comprando por R$ 38 e a partir de junho a gente vai vender por R$ 80. Gente, vocês conseguem visualizar essa benção, né? Eu tenho certeza que a Mayra já falou isso aí para vocês. Mas eu fiz um cálculo rápido e isso mesmo, Thaís. 41,66. A Thaís é boa de conta. A bicha é top. E aí, gente, ó, vamos supor, eu não sei qual é o seu sonho, qual é a sua meta, mas vamos supor que você não quer mais que seus filhos peguem poeira na cara de moto, que você não quer mais que seus filhos, não quer mais queimar sua pele, ficar cheia de melasma no sol. Você quer um carro, né? Você quer um carro para você andar. E aí, meninas, eu fiz um cálculo bem rápido aqui, que se você vender, tá? 5 bases por dia, durante aí de 5 a 6 meses, porque tem a diferença lá da promoção, 5 meses, né? Você vai ter R$ 23.000 só da venda, porque eu tenho certeza que as pessoas aqui também já estão fazendo carreira, só da venda para você dar entrada aí no seu carro, tá? R$ 23.000 te ajudaria hoje a dar entrada no seu carro, te ajudaria hoje a dar entrada aí, talvez, num terreno, te ajudaria hoje a, não sei, fazer uma cirurgia estética que você queira fazer, tá? Qual é o sonho de vocês, meninas, daqui a 6 meses? Porque a gente precisa ter o sonho de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Qual é a meta de vocês daqui a 6 meses, né? Vocês precisam ter isso, meninas, muito claro. Porque Thaís, e senão, sem contar, presta atenção. Aí você fez um cálculo vendendo aí só base. só basta. Mas se ela vender um batom,
uma máscara de cílios, um kit 3D, gente, o teu lucro é muito maior do que isso. E às vezes o que tá faltando é isso aí que a Thaís falou, você ó, ter coragem. Eu vou dar entrada no meu carro e eu vou começar a pagar a prestação do meu carro através das minhas vendas. Vocês sabiam? Muitas vezes o que Deus espera é que a gente se posicione para a gente ver alguma coisa acontecer. Porque, gente, a base, vai lá no chat GBT e escreve assim, qual é a base mais vendida no Brasil? Vai no Google e escreve, você tem o produto que mais vende no Brasil. Então, gente, isso aqui, eu tenho muito tempo de mariquinha, assim como você, eu já vi gente comprando carro, eu já vi gente dando entrada em lote, eu já vi gente fazendo cirurgia plástica, colocando silicone. Ela fez uma projeção, quantas bases eu preciso vender em um ano? E aí ela aproveitou a promoção da base. Gente, esse mês não é mês de você estar pedindo 5 bases de cada, não. Sabe aquelas cores mais vendidas? É mês de você pedir uma quantidade boa, né, Thaís? Muito, muito boa, gente. Assim, eu sou suspeita porque eu tenho muito mesmo, eu aproveito demais a promoção. Empresária que ganha bem, empresária Mary Kay que ganha bem, ela compra bem. A venda, ela começa na compra, né? O seu lucro começa na compra, né? Então, você precisa fazer pedidos muito inteligentes, estratégicos e intencionais, diretamente ligados à sua meta. Em tudo a gente precisa ser intencional, meninas. Cada postagem nossa precisa ser intencional. Cada pedido nosso precisa ser intencional. Sabe? Eu vejo as pessoas fazendo um monte de coisa aleatoriamente hoje, né? E perdendo muito tempo, desfocando, sabe? Fazendo coisas que não vão levar elas para a meta que elas querem. Por exemplo, você quer, né? Alguém quer ser diretor aqui? Tem alguém que quer ser diretor aqui? Ou todo mundo aqui é mais focado em venda? Alguém quer ser diretora, meninas? Fala aí para mim no chat. A Simone, quem mais quer ser diretora? A Bruna, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais vai ser diretora? A Nádia, com certeza, a Analícia, isso mesmo. Então, gente, a Jaque, isso mesmo. Você quer ser diretora, você vai ser diretora, mas você só vende e não oferece oportunidade. Essa pessoa vai ser diretora desse jeito? Não vai. Vocês estão entendendo? Ela quer uma coisa, mas ela faz outra totalmente diferente. Vocês estão entendendo? O nosso querer e o nosso fazer, eles têm que estar alinhados. Eles têm que andar juntinhos. Eu quero emagrecer, eu faço dieta e academia. Eu quero ser diretora, eu ofereço a oportunidade todo dia. Entendeu, gente? É isso. Porque às vezes a gente quer uma coisa, a gente até sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente faz totalmente o contrário e aceita até convites para fazer o contrário. Entendeu? Por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu vou para um rodízio de pizza. Entendeu? Mas, mana, tu quer emagrecer. Tu vai se enfiar ali no negócio que vai ser uma provação na tua vida? Entendeu? Então, os nossos atos, as nossas escolhas precisam ser condizentes com aquilo que a gente deseja, com a nossa meta. Eu estou fazendo isso, quero vender e não perder as clientes. Isso mesmo. Porque quando a gente não oferece a oportunidade, o que que acontece, gente? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Glória a Deus, Nádia. Eu espero estar abrindo aqui, de alguma forma, os olhos de vocês. Por quê, gente? Porque a gente tem que fazer intencionalmente os nossos atos, as nossas ações, a nossa agenda diária tem que ser intencional e condizente com a nossa meta, com aonde a gente quer chegar.
Vocês estão entendendo? Então, primeiro você vai definir aonde você quer chegar. Primeiro é isso. Depois você vai definir o que você vai fazer. E uma coisa muito importante, você precisa definir o que você não vai fazer. Quais são os nãos que você vai dizer nesse período e para quem você vai dizer esses nãos nesse período que você está nessa meta. Por exemplo, gente, quando eu estava em qualificação, eu só tinha sábado e domingo para me formar diretora. E o André sempre foi de sair muito, né? Assim, churrasco com os amigos e tudo. E eu, no outro dia, no sábado, tinha que estar cedinho fazendo sessão, tinha que dar cedinho no evento, né? E aí, nesse período da minha qualificação, meninas, eu disse não, muitos nãos pro André, né? Muitos nãos pro André. Por quê? Porque eu sabia que a meta era minha, a missão era minha, né? E eu precisava, naquele momento, focar, senão eu não ia chegar onde eu queria. Então, na minha agenda ali, tinha um dia que era o dia dele, o dia do André. E aí, nesse dia, ele podia fazer, né? A gente podia fazer qualquer coisa, mas era um dia estratégico que não ia me atrapalhar na Mary Kay, né? E aí, eu combinava com ele, mas tive que falar muitos nãos. Uma vez eu falei um não para uma amiga minha. Ela falou assim: Thaís, vamos sair, vamos para uma discoteca, né? Uma balada lá que tinha na época. Eu falei assim, amiga, eu não posso, porque amanhã cedo eu tenho um evento da Mary Kay, então não vou poder ficar até tarde, não vou poder ir. Ela olhou para mim e falou bem assim, gente. Ela olhou bem dentro do meu olho e falou bem assim: Nossa, tu tá ficando velha mesmo, hein? Né? E tá tudo bem. E eu nem morri, sabe? E quando eu cheguei lá em Los Angeles, dentro do Teatro do Oscar, eu me lembrei dessa fala dela, né? Então eu prefiro ser velha aqui em Los Angeles, viajando com tudo pago pela Mary Kay, do que estar lá em Porto Velho agora, né? Sem, né, gente? Então, assim, tudo é uma plantação, meninas. Tudo é uma plantação. Tudo que vocês Deus honra quem trabalha, né? Tudo que vocês plantarem com amor, com dedicação, vocês vão colher amor e dedicação. Vocês podem ter certeza. Pode não ser no seu tempo, mas Deus está vendo o seu esforço. O homem pode até não estar vendo o seu esforço, seu marido pode não estar vendo o seu esforço, suas consultoras podem não estar vendo, suas clientes, sua diretora pode não estar vendo o seu esforço, mas Deus está vendo, porque nada foge da vista dele. Ele tá vendo o seu esforço, tá? Pode passar, amiga. E aí, gente, algumas coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode postar lá, só meninas, que quando a gente posta na internet, a gente tem que ser tem que postar todo dia, sabe? Tem que postar todo dia, tem que vencer o povo pelo cansaço mesmo, para quando eles lembrarem de Mary Kay, eles lembrarem de você, de você, de você. Olha, é a Cíntia de novo. Nossa, a Cíntia de novo. A Cíntia tá postando todo dia. Nossa, a Cíntia postou de novo esse negócio. Meu Deus, a Cíntia tá louca, como é que o povo falava que eu tava? Tinham feito uma lavagem cerebral em mim, né? E quando as pessoas falam que você tá louca ou que fizeram uma lavagem cerebral em você, você pode ter certeza, você está no caminho certo. Você está focada. É por isso que as pessoas falam isso, porque a maioria das pessoas elas não têm foco, elas não têm meta, e é por isso que elas não chegam em lugar nenhum, e é por isso que chega no final do mês elas estão desesperadas por dinheiro, né? Porque já acabou o salário delas, porque elas não têm foco, elas não têm meta, elas gastam tudo que elas ganham, né? Então, a gente pode ser diferente e a gente pode mostrar para elas como ser diferente também e ajudar elas. Isso mesmo, Nádia, é isso aí. Então, mostrar o antes e depois na internet.
Mostrar o seu antes e depois na internet é muito importante, meninas, do seu jeitinho. O que você tem de mais diferente é o que vai atrair as pessoas para você. O que você acha que é mais estranho, sabe assim, você é o que Deus fez de diferente em você, sabe? Para que ele tinha um propósito para aquilo, né? Então, mostre o seu antes e depois, com base, sem base, passando a base, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tá? Pode passar, amiga. Oferecer o diagnóstico online. Gente, isso aqui dá muito certo. A gente oferece consultoria relâmpago para ajudar a cliente a descobrir o seu tom ideal, lá nos stories, tá? Ou no WhatsApp também, tá? Então, assim, amiga, você já sabe qual é o seu tom de base? Ainda não? Então, aproveita que hoje eu estou fazendo a consultoria para descobrir agora o seu tom de base. Fala aí que você quer, me chama que eu vou descobrir agora o seu tom de base ideal. E aí, gente, você vai lá, faz o teste de base com ela, vê se o teste de base, né, online, você pode fazer com qualquer pessoa do Brasil. Você não precisa ficar bitolada ali à sua cidade, tá? Faz online o teste de base com ela. Então, você pode fazer isso agora, inclusive. Pode postar nos seus stories agora isso. Fazer essa consultoria relâmpago para ela. Meninas, consultoria relâmpago, né? Descubra o seu tom de base agora. Me chama aqui para a gente fazer agora. E aí ela vai te chamar lá para você fazer, tá bom? Pode passar, amiga. Kit base dos sonhos, né? Que você pode montar kits, não vender a base sozinha, até porque o pincel também tá na promoção, né, gente? O demaquilante também tá na promoção, né? Então você pode pegar ali as duas coisas e oferecer brinde exclusivo para quem comprar kit. Para quem comprar o kit, ou um brinde exclusivo, que pode ser uma aula de maquiagem com você, né? Uma aula de maquiagem online, tá? Ou pode ser um desconto um pouquinho a mais ali, se ela comprar o kit, tá bom? Pode passar, amiga. Aí os nossos Reels, né? Com make rápida ali. Eu gosto muito de Reels. E eu vi que vocês já tiveram já treinamento, né? Sobre postagem na internet com outras diretoras. Então, Thaís, não sei criar Reels, né? Não sei criar, fazer vídeos. Faça só os stories, gente. Do seu jeito mesmo, lá dentro do banheiro, passando a sua base, tá tudo certo, tá? Aplicando a sua base todos os dias. Todo dia, quando você for se maquiar, você vai lá e aplica a sua base. Outra coisa, meninas, é muito importante que a gente use todos os dias a nossa base. Eu acordo, faço meu skincare e passo a base e vou para academia. Thaís vai de base para o CrossFit? Eu vou de base para o CrossFit. Todo mundo vê que não sai, Thaís. Todo mundo vê que não sai minha base lá morrendo no CrossFit, né? Será que é só para mim? A minha imagem está aparecendo, amiga? E tá normal. Parece que para ela não está aparecendo, né? Beleza. Então, criar os seus vídeos. Se você não tem vídeo seu, gente, reposta o vídeo das pessoas que a Mayra te manda. Todo dia posta um vídeo diferente, né? Posta um vídeo lá da Sabrina, posta um vídeo lá meu, né? Vai postando de outras pessoas enquanto você não faz o seu. É melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada, né? É melhor você postar alguma coisa, mesmo que não seja seu, do que se você não postar nada. E aí, só para a gente refletir, se eu entrar hoje no seu Instagram, lá no feed hoje, você postou alguma coisa? Se eu entrar hoje no seu Instagram, lá no Stories, você postou algum produto para venda?
Então, gente, na minha época, para colocar um outdoor bem grande, para fazer uma propaganda na televisão, era carésimo, caríssimo, né? Para a gente fazer isso. Hoje em dia é de graça para a gente fazer uma propaganda no nosso Instagram e a gente não faz, né? E a gente não posta. Então, se você não está postando, você está perdendo venda, você está perdendo dinheiro, tá bom? Pode passar, amiga. E aí, última dica para a gente finalizar aqui. Essa semana não postei nada. Deus abençoe, amiga. Já já vai retornar, isso mesmo. Prova social, gente, você pode fazer um concurso. Semana passada eu fiz um concurso, eu até repostei, só que eu fiz do batom, né? Todas as minhas clientes que postassem uma foto dela com o batom dela favorito ia participar do sorteio de um batom, né? E aí elas postaram a foto dela com o batom favorito delas, foi muito legal. E aí eu ia repostando e depois eu fiz o sorteio. Você pode fazer isso com a base todas as suas clientes que postarem uma foto dela com- no Instagram, né, no Stories, e te marcar, né, gente? Vai concorrer ao sorteio de uma base. Gente, isso é muito legal. E aí, isso é uma prova social de que você tem cliente, de que as pessoas amam a base da Mary Kay. Você vai agitar o teu Instagram, as pessoas vão perguntar o que está acontecendo, entendeu? Então, isso é muito legal. Isso traz muitas novas clientes aí pra gente também. Tá bom? Isso é muito legal. E aí, toda semana você pode fazer, ou de 15 em 15 dias, você pode fazer um sorteio para suas clientes, tá? E com a base agora é muito interessante você fazer. Uma cliente minha falou assim: ai, Thaís, mas não tem nem como eu postar, porque eu não tenho nem um batom da Mary Kay. E aí eu falei assim para ela: não seja por isso, amiga, tá tudo na promoção essa semana. Ela falou assim: ah, então traz aqui que eu vou escolher um. Aí ela já escolheu um para postar, entendeu? Então já é, gente, uma coisa tão simples, né? Ela pegou um batom porque ela queria postar, né? Então, às vezes, a gente acha que não vai dar em nada e acaba que dá. Você só vai saber se vai dar certo se você fizer, né? Não adianta querer julgar. Ah, mas isso não é para mim, isso não vai dar certo. Tenta. Se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não, né? Amiga, acho que era isso. Espero ter contribuído, espero ter ajudado meninas de alguma forma, né? Gente, E que só para delícia, terminar viu? aí com essa passagem, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, ele nunca o deixará. Amém. Mesmo que você não veja, mesmo que ele não esteja te respondendo, Deus nunca vai te deixar. Nunca o abandonará. Não tenha medo, não tenha medo, não desanime, né? Continue, continue. A vida é assim, a vida é Amém. cheia de altos e baixos, a vida é cheia de desafios, e só quem persiste é que vence. Amém. Que história Amém. linda, amiga. Assim, né? E traz pra gente que tá aqui essa reflexão, né? Que Mary Kay não é para pessoas que, essa pessoa é predestinada, ela é escolhida para fazer Mary Kay. Não. São tantas histórias lindas que a gente vê, assim como a sua, né? E isso prova que é possível para todo mundo, né? É possível, né? Eu tô até aqui com a diretora Kézia que está aqui na minha frente, me lembrou. A Kézia fez um. Gente, presta atenção. Esse mês, com a oportunidade que a gente tem da base, né? Que eu tenho certeza que é o produto número um, é o nosso carro-chefe. A Kézia fez o início, Thaís, de uma nova consultora, não sei se ela tá aqui. Essa moça trabalha na creche o dia inteiro, numa creche. E ela tá muito com vontade de mudar de vida, quer, sabe, é o que todo mundo aqui tem, gente. Eu lembro, Thaís, que eu falava assim, quando eu entrei na Mary Kay, que eu comecei, as coisas começaram a acontecer, eu falava assim, eu ia no supermercado, gente, é tão bom você comprar o que você quer, sem precisar estar olhando, olha, será que eu consigo comprar isso? Ou então tá olhando o preço, qual o mais barato? Eu queria esse aqui, mas eu vou ter que levar esse porque eu só tenho dinheiro para esse. Sabe, eu lembro que quando eu coloquei meus filhos naquela escola, que eu sempre quis colocar os meus filhos, para mim era gratificante eu levá-los para aquela escola e eu falava assim, gente, olha onde os meus filhos estão estudando.
Então, todo mundo que está aqui tem sonhos ardentes no coração, todo mundo aqui tem projetos para serem realizados, a gente precisa só se mover. E essa nova consultora que a Kézia iniciou, que trabalha na creche o dia inteiro, ela também tem sonhos. Thaís, a Kézia mostrou para ela que a gente tem aquele kit que a gente pode estar oferecendo para algumas pessoas esse mês, né? Agarrar essa oportunidade das 9 bases e ela conseguir se cadastrar. Thaís, ela vendeu, não sei se a Kézia pode ligar o microfone dela para contar. Vocês não fazem ideia em quanto tempo essa moça, que tem muito desejo de mudar de vida, ela vendeu as 9 bases para conseguir fazer o cadastro. Kézia, em quanto tempo ela demorou para vender 9 bases e fazer o cadastro dela? Mayra, tá me ouvindo? Estamos. Ela vendeu as bases em menos de 30 minutos. 9 bases. E Olha isso. aí no mesmo dia, quando foi mais tarde, ela foi e falou que tinha vendido mais 4. Olha isso, gente. Então, obrigada, meu amor. É sobre isso. É sobre realmente você olhar para você e falar assim: eu tô disposta a fazer o que precisa ser feito. Eu tô disposta a abrir mão de um sábado. Thaís, eu passei muito por isso. Às vezes tinha festa da família. Isso eu quero trazer para vocês. E todo mundo falava: você não vai, Mayra? Eu falava: então, nesse momento eu não vou poder, porque eu tenho algumas clientes para atender. E eu fui muito julgada. Nossa, mas a Mari não participa de nada. Mas a Mayra só quer saber dessa Mary Kay agora. Mas essa Mayra isso. Mas eu quero falar uma coisa para vocês bem forte. Ninguém nunca veio na minha casa para pagar uma escola de um filho meu. Ninguém nunca abriu a geladeira da minha casa para ver se os meus filhos tinham iogurte, se tinham queijo, se tinham presunto. Ninguém. Ninguém nunca pagou o plano de saúde ou comprou um remédio quando os meus filhos estavam doentes. Então, eu entendi que naquele momento eu estava dando não para aquele lugar que eu queria estar, porque eu queria estar na festa, eu queria estar no churrasco, eu queria estar assistindo, eu queria, mas eu dei não para mim para ir fazer esse negócio dar certo. E hoje eu posso dar sim a qualquer dia que eu quero fazer. Tanto que se uma quarta-feira à tarde eu quiser ir para o cinema, eu vou. Quanto muitos que naquela época me julgavam estão trabalhando, porque eles não podem falar não para o chefe deles. Então a gente precisa entender aonde você quer chegar. E falando, né, você falando do seu marido, o meu marido já foi bem diferente, né? Ele não me apoiou, ele falava que isso não ia dar certo, mas eu provei para mim que isso ia dar certo e consequentemente o meu marido, ele refletiu, ele viu. Meu Deus, eu tô falando para essa mulher parar de fazer esse negócio, eu tô falando para essa mulher largar essa Mary Kay, mas ela tá provando que tá dando certo, ela tá pagando uma conta, ela tá fazendo um compromisso, ela botou as crianças na escola, ela pegou. Agora, talvez você não tá tendo esse apoio dentro da sua casa porque você não tá levando a Mary Kay a sério. E a tua família não tá vendo isso dar certo, a sua família não tá vendo você levar dinheiro para dentro de casa. Quem é que vai apoiar uma pessoa a fazer uma coisa que nunca dá certo? Então, isso que a Thaís falou é muito parecida com a minha história, né? Eu tinha muita fome de mudar de vida, Thaís, então eu não me importava se era sábado, se era domingo, se era feriado. Porque eu entendi assim, Mayra, hoje você está dizendo não para esse churrasco. Hoje a sua família inteira está se reunindo para uma festa, você está dizendo não. Mas amanhã você vai poder estar reunido com todos eles. Mas você vai ter dinheiro na sua conta, você vai ter a realização dos seus sonhos, você vai de carro zero. Então eu pensava assim, então hoje eu quero finalizar trazendo essa reflexão para você. Qual é o nível de compromisso hoje que você está levando no seu negócio? Qual o nível hoje de comprometimento que você está enxergando essas possibilidades de crescimento? Você está levando o Mary Kay de qualquer jeito ou você está levando o Mary Kay como verdadeiramente pode ser? Como uma grande oportunidade de você vender muito, de você crescer numa carreira executiva, de você ter ganhos incríveis. E assim, Thaís, eu quero até te fazer uma pergunta para a gente estar fechando aqui, né? Porque eu tenho certeza que todas essas pessoas, mais de 40 pessoas que estavam aqui, que te ouviram, que se inspiraram na tua história, que se enxergaram e falaram, meu Deus, eu também posso. Eu quero que tu traga essa visão, né? Eu quero que, assim, o que tu pensa hoje de uma pessoa que fala assim, eu quero crescer, eu quero mudar de vida. Uma pessoa que está aqui hoje, talvez, passando, sabe, aperto financeiro, sem dinheiro para pagar as contas de dentro da sua casa, sabe? Às vezes tendo discussões, porque não sei se vocês sabem que uma das maiores discussões que tem entre casais é a falta do dinheiro.
E às vezes só o marido trabalha, enfim. Então a gente precisa entender, mulheres que estão aqui presentes, a gente tem um grande negócio nas mãos. O que você falaria para essa pessoa que, por exemplo, que está aqui, que fala assim, eu quero romper na Mary Kay. Temos ainda 15 dias. 15 dias. Será que nesses 15 dias é possível entrar em qualificação? O que você falaria para essa pessoa e qual a ação para essa pessoa já colocar em prática agora? Para dia 30, Thaís, ela está com essas 10 consultoras dentro do sistema. Ô, gente, muitas vezes você quer, você precisa, mas você não acredita em você ou você tá com medo, né? Você tá com medo de tentar e não dar certo, né? E você precisa escolher quem que vai ganhar aí essa batalha dentro de você, porque tudo tá aqui, ó, gente, dentro da nossa mente. Existe lá o anjinho e existe lá o diabinho. Quem que está ganhando nesse momento? É o anjinho que quer que você vá para frente ou é o sabotador que está colocando ali dúvidas dentro da sua cabeça, que está colocando vergonha e medo ali dentro da sua cabeça, né? Porque o inimigo, gente, ele coloca dúvidas mesmo dentro da sua cabeça. Sabe? Se Deus colocou você nessa empresa e nessa oportunidade, é porque Deus tem um propósito e Ele quer que você cresça. Deus não faz nada por acaso. Ele já te deu a oportunidade, você já está aqui dentro, né? Então, é, sabe, você precisa decidir e sair da dúvida, porque o que paralisa a gente hoje é o medo e a dúvida, né? E aí você acaba deixando de oferecer porque você tá com medo, né? Ai, mas será que é para mim mesmo? Ai, mas será que ela vai querer? Não, ela é rica, ela não precisa. Não, ela é pobre, ela não tem dinheiro. Então a gente julga as pessoas antes de oferecer a oportunidade, muitas vezes, né? A dúvida é do mal, é a falta de fé. Isso aí, né, Simone? Isso mesmo. Então, meninas, o que que a gente precisa fazer? Você precisa pegar ali quantos contatos você tem no seu celular. Lá na lista de contatos, lá no final, a gente consegue ver a quantidade de contatos que a gente tem no nosso celular hoje, né? Muitas vezes a sua unidade já está toda aí. Ela já está toda aí no seu celular. Você não. Thaís, as 10 dela, talvez, as 10 dela já tá dentro do celular dela. Já tá aí. Elas já estão aí, gente. Só você que ainda não enxergou isso, né? Eu tenho certeza absoluta, absoluta disso. Então, você vai chegar lá, você vai oferecer a oportunidade para 1.686 contatos, gente. A sua unidade todinha já está aí. Você já é uma diretora. Você só não colocou em prática ainda isso. Só não tem os números lá no sistema, mas já tem no teu celular. Ô, gente, olha isso. Você já tá, Deus já mandou para você, você só não tá agindo. Você vai 1.150 contatos. 50? Gente, todo mundo tá vendo a quantidade de contato? Vai aí no celular de vocês ver a quantidade de contato. Gente, vocês já têm no mínimo as 10 de vocês, já tá aí no celular de vocês. Gente, já tá aqui, já tá aí. Você vai lá, você vai falar com essas pessoas. Você vai, oi, fulana, tudo bom? Quanto tempo? Como é que você tá? Como é que tá seu filho? Como é que tá sua mãe? Gente, pergunta do filho, da mãe, do marido, às vezes é meio complicado a gente perguntar, porque às vezes ela se separou. Mas pergunta do filho, que filho sempre vai ser filho e mãe sempre vai ser mãe, e tá tudo bem, entendeu? Então eu já fiz isso de perguntar do marido, e aí foi um desastre, não foi legal. E aí você vai entrar em contato ali com a 1.588. Gente, olha, gente, pelo amor de Deus, já tá todo mundo aí. E aí você vai entrar em contato com essa Ó, pessoa. Thaís, eu sou diretora nacional. Aqui no meu tem 3.713, por isso que eu sou nacional. 90% dessas pessoas aqui já se tornaram consultoras minhas. Então, gente, Thaís, eu tô impactada. 1.000 contatos e esse Já povo. tá lá,
amiga, ela já tem, amiga. Ela já tem. Thaís, agora o que que elas podem fazer? Vão lá amanhã, elas vão pegar esses contatos que elas têm, né? Vão lá Vocês vão escrever o pegar esses nome da letra contatos A a Z. Como que elas vão e abordar essas pessoas? começa lá com a letra A. Começa pelo começo, tá, gente? Então você vai lá, você vai falar com ela, perguntar como é que estão as coisas, como é que ela tá, bater um papo com ela primeiro. Você não vai chegar já com os dois, né? Com os dois pés ali oferecendo a oportunidade. Falou com ela, falou assim, amiga, não sei se você viu, mas agora eu sou uma consultora, uma empresária da beleza e eu estou procurando sócias para crescer comigo nesse negócio. Gente, você não está procurando ninguém para vender Mary Kay, né? Você está procurando sócias para crescer junto com você nesse negócio. Aí ela vai ficar curiosa. Eu ficaria. Nossa, eu quero ser sócia de alguma coisa, gente. Eu ia me sentir muito importante, né? E aí você vai falar com ela, você vai falar assim: olha, amiga, eu sou empresária da beleza, hoje eu tô na Mary Kay, não sei se você conhece, é uma empresa de mais de 60 anos, tá há mais de 25 anos no Brasil, e aí você vai conversando com ela sobre a empresa e tudo. Você pode ganhar até 67% e tudo, e aí você vai conversando com ela ali e vai sentindo ali, né, se ela quer continuar a conversa. Se você sentir que ela quer continuar a conversa, gente, oferece a oportunidade e pergunta e faça a pergunta decisiva, amiga, tem alguma coisa que te impede hoje de ser minha sócia e a gente crescer juntas? Porque muitas vezes a gente oferece a oportunidade, oferece tudo e não faz a pergunta decisiva no final. A gente faz a sessão, mostra que existe o cadastro, mas não pergunta, né? Não faz aquele fechamento para ela. Outra coisa que você pode fazer também, se for uma pessoa que já compra de você, que seja sua cliente, né? Não sei se você quantas clientes vocês têm, mas você vai fazer a lista ali das suas clientes, das suas melhores clientes, porque as nossas melhores clientes vão ser as nossas melhores consultoras. E aí você vai sim oferecer a oportunidade para ela. Thaís, mas eu vou perder a cliente. Já pensou? Gente, vamos lá, vamos rapidinho aqui. Pense. A sua melhor cliente, aquela que compra 1.000, 2.000, 3.000 reais com você. A sua melhor cliente, você nunca ofereceu a oportunidade para ela. Nunca ofereceu. Aí vem a Mayra, maravilhosa, diretora nacional, top das galáxias, e oferece a oportunidade para sua melhor cliente. A Mayra pode cadastrar ela. Por quê? Porque você não seguiu a regra de ouro com ela, que é o quê? Oferecer a oportunidade para ela, Aí né? ela perde a cliente e ainda perde a consultora. Você vai perder a cliente e vai perder a consultora. Então, gente, no final das contas, é melhor você ficar com uma ou com outra. Então, se resguarde, ofereça a oportunidade para todas as suas clientes e deixe bem claro, meninas, deixe bem claro, do jeito que deixaram bem claro para mim. Thaís, você pode se cadastrar só para comprar com desconto para você mesma e não é obrigada a fazer pedido todos os meses. Foi isso que me disseram e foi por isso que eu me cadastrei e é por isso que eu tô aqui hoje, tá? Sim, é uma frase que eu escuto da Mary Kay desde quando eu me tornei consultora. Primeiro, você entra na Mary Kay, depois a Mary Kay entra em você. Então, primeiro eu entrei só para comprar os meus produtos, mas depois eu fui recebendo o direcionamento, eu fui vendo a revista, as minhas amigas começaram a comprar, e aí eu comecei a falar: menina, isso vende. Então, gente, levem dessa maneira tranquila. Mas lembrando, né, Thaís, esse mês, para mim, é assim, crucial. Esse mês é o mês para você fechar suas 10,
para você iniciar muitas pessoas, porque você tem algo palpável de segurança, fácil de vender. De você falar assim, por exemplo, a Maria tá bem aqui na minha frente, Maria Pinheiro e tem a Marionete aqui na minha frente, as duas. Eu posso falar bem assim, Maria, deixa eu te contar, abordar como a Thaís falou, eu falei assim, Maria, deixa eu te contar. Esse mês em especial, o produto, o carro-chefe da Mary Kay, o produto que mais vende, que mulher não fica sem, que é a nossa queridinha, a nossa base, ela está em promoção. E a gente tem um combo promocional que você pode estar adquirindo, que ele vem apenas 9 bases, Maria. Maria, pensa aí, me dá um nome aí de 2 amigas suas que sempre usa base. Aí a Maria me dá o nome de 2 amigas. Maria, mas será que você tem outras pessoas perto de você que usariam base? Sim. Maria, a gente pode descobrir até o tom da base delas. A gente faz aqui um quiz, descobre o tom de base delas e você já pode oferecer a base para elas. Você já pode ir lá, Maria, falando assim, Joana, acabei de me tornar uma consultora Mary Kay e eu quero te convidar para ser a minha madrinha nesse novo negócio. Vai ser muito importante para mim o teu apoio. Você pode comprar uma base para estar me ajudando a começar o meu negócio? Gente, ela vende 9 bases em um dia. Vendeu as 9 bases, entra no sistema, já recebe o dinheiro das pessoas, né? Os R$ 63,90, faz o cadastro, já pede as bases e ela começa mais a acreditar nela. Então, gente, esse é um mês de vocês iniciarem. Entenderam do jeito que eu abordei aqui? Porque eu já fiz vários inícios falando assim, porque tem muita gente que tem medo, tá aí, de começar a Mary Kay, mas quando eu falo pra ela, amiga, começa com a base. Começa com a base. É mesmo, Mayra, porque eu uso a base. Vem no teu trabalho, vê com as tuas primas, vê com as tuas amigas, elas usam a Mary Kay. E você vai abordar suas amigas assim. Então eu ensino ela a abordar as amigas. Gente, dificilmente ela não vai entrar. E hoje é dia 15, né? Amanhã é dia 16. Se você faz os 9 cadastros amanhã, 10 cadastros amanhã focada nisso, e trazer 10 pessoas só com o kit da base, você ainda tem aí 14 dias para essa pessoa receber treinamentos, orientações e talvez vender muito mais e começar o negócio delas. Então, gente, traz essa visão, porque esse é o mês de você aproveitar. Não é verdade, amiga? Certeza, meninas, não percam a oportunidade. Outra coisa, meninas, às vezes você já ofereceu para alguma cliente sua um outro kit, um outro mês. Isso não quer dizer que esse mês, com esse kit da base, ela não vai querer. Não desista das pessoas. A minha rainha de vendas hoje, eu fiquei 3 anos oferecendo a oportunidade para ela. 3 anos. Eu ia na loja dela, e ela era dona de uma loja de lingerie topíssima. Mas eu não sei, Deus estava falando comigo que era ela. E às vezes, gente, ela pode ser dona da loja, gerente do banco, médica. Não seja preconceituosa com ninguém. Ofereça a mesma oportunidade. As pessoas, elas são inteligentes, né? Não é só quem está precisando de dinheiro, mas é ser inteligente também, né? Ter um negócio próspero na mão ali, tá? E aí você vai oferecer a oportunidade, vai falar assim, amiga, olha que kit maravilhoso que tá esse mês de cadastro. Você conhece alguém que poderia se interessar por esse kit? Entendeu? Ou Já seja, gostei. você não está falando diretamente para ela. Mas, gente, toda vez que eu faço isso, as pessoas que eu mando, muitas assim, de 10, tipo 5, ela se cadastra, entendeu? Então, você conhece alguém que gostaria, né? Você que acha que poderia se interessar por esse kit, né? E aí você manda o kit para ela, entendeu? E ela vai ver o kit, sabe, gente? Então, indiretamente, você tá mostrando o kit para ela, ela tá ciente. E aí, se ela se interessar, já é mais uma forma de você oferecer ali a oportunidade para ela. Meu Deus, é muitas informações. E assim, amiga, só quero te agradecer, que Deus te abençoe grandemente, né? Final do mês estamos juntas, que eu vou estar junto com a futura área nacional dela. E olha só, gente, a grandiosidade que foi o nosso encontro, né? Você escutar uma história tão impactante, uma história de uma mulher
determinada a construir uma nova história de sucesso, uma grande líder na Mary Kay hoje, e dicas para você aproveitar, porque, gente, ainda tem 14 dias, né? 14 dias para acabar esse mês, e a gente pode fechar esse mês com uma grande chave de ouro, né? Crescer profissionalmente, desenvolver. E lembre-se, você nunca vai estar sozinha aqui dentro da Mary Kay. Sempre você vai ter o apoio das pessoas para te ajudar, para te mostrar o direcionamento. Então, amiga, que Deus te abençoe. Muito obrigada, né? Eu que Chuva de agradeço. bênção na sua vida. E para todas que estão aqui, para todas que ficaram até o final, parabéns. Lembre-se, né? Deus, ele não teve tempo de escrever histórias de pessoas de fracasso. Nós somos filhas amadas e a gente precisa tomar posse daquilo que ele tem para minha vida e para a tua vida. O sucesso, ele não é para algumas pessoas. O sucesso é para as pessoas que estão dispostas a conquistar o sucesso, né? A sombra não vai vir para todo mundo. A sombra vai vir para aquela pessoa que está disposta a buscar o seu lugar na sombra. Então a gente precisa se levantar e entender. Se eu quero construir uma história de sucesso, eu preciso me tornar essa pessoa de sucesso. E o primeiro lugar que o sucesso tem que vir é aqui. Se você não acredita que você pode, se você não acredita em você, se você todos os dias duvida da tua capacidade, se todos os dias você se coloca para baixo, você precisa entender que é você que está impedindo o agir de Deus na tua vida. Então, Deus quer agir, mas você está indo contra. Deus fala, vem para você mudar a tua vida. E você fala, mas eu não posso, eu não consigo, nada dá certo para mim, ninguém compra. Aí Deus fala, olha, mas tem muita gente comprando, vamos fazer diferente. E você fala, mas eu não quero, eu não... Então, a gente precisa escolher. Lembre-se, o livre-arbítrio é exatamente isso, né? O Senhor, ele nos dá autoridade, ele nos dá liberdade de escolher o que eu vou fazer. E toda escolha tem consequências boas e ruins, né? Então, as suas escolhas estão te trazendo para ter uma vida boa ou uma vida ruim. As tuas decisões estão fazendo você sair do lugar ou permanecer no mesmo lugar. Então, cuidado com as suas escolhas, com as suas decisões e com os pensamentos que você alimenta diariamente dentro de você. Certo? Então, que Deus abençoe. Vamos dormir na Obrigada, paz do amiga. Senhor. Ele cuide da nossa casa, da nossa família, porque amanhã já está escrito e preparado. Já declara aí agora. Pai, eu creio que amanhã já está escrito um dia de sucesso, um dia de vitória na minha vida. E é isso que a gente tem que declarar todos os dias, tá bom? Beijo, Thaís. Beijo, Beijo, meus meninas. amores. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada, Que Deus amiga. abençoe vocês imensamente, meninas. Um beijão. Tchau, Beijo, tchau. tchau.